Muito feliz de estar em Fortaleza. É. E quando eu sou convidada a vir a Fortaleza, eu digo, eu vou lá me encontrar com as comadres e os compadres. Porque esta história que ela falou, desta sala, foi muito interessante, que na Calcaia a gente não precisava de cadeiras. Todo mundo sentava no chão e muitas vezes um encostava no colo do outro. E você chegava assim e via que estava todo mundo acomodado desse jeito. Então foi uma das experiências mais bonitas, interessantes e afetivas que eu já tive como professora. Foi trabalhar com a turma que ficou sendo as comadres e os compadres, né? Foi muito bom para mim. Então, eu tenho um prazer muito grande, né, de mostrar para vocês esta produção, que é o Ireaió, uma epistemologia afro-brasileira, e a Pele da Cor da Noite. Esses dois livros foram produzidos na Universidade Federal da Bahia, né, na UFBA, na FACED, onde eu fiz mestrado e doutorado. Esse livro daqui, por exemplo, foi um livro que eu pensei como ensinar sem dar aula, sem ficar todo mundo sentado olhando para mim, né? Principalmente quando se tratava de criança, porque a escola fica no terreiro, e fica no terreiro num lugar que é muito amplo, muito, parece uma fazendinha, uma coisa assim, e um lugar onde tem árvores, tem bichos. É uma proposta inspirada nas vivências do terreiro, porque no terreiro, na cultura afro-brasileira, nada é separado de nada. Tudo tem a ver com tudo. As pessoas, o chão, os bichos, os animais, o tempo, a chuva, tudo tem a ver. Nada é separado. E como fazer isso com as crianças? Eu resolvi, como eu estava fazendo na época, era uma pesquisa, eu saía andando com as crianças com o gravador ligado, ainda era no tempo do gravador. E com o gravador ligado, as crianças iam conversando e eu ia escutando. E aqui tem trechos importantes de quando a criança faz assim: olha o barracão como é grande, é maior do que a casa de Oxalá. A casa de Iemanjá, ela fica no meio, e ali no meio das conversas iam saindo assuntos que estavam direcionados por eles mesmos a questões matemáticas, as questões da aritmética e as questões de, enfim, da postura do lugar, de como a gente se vê naquele lugar, e como aquele lugar está para nós. Então foi desse jeito que nasceu esse livro, o Ireaió, que foi foi o primeiro livro na Universidade da UFBA escrito na primeira pessoa. Porque a ideia era, eu quero escrever um livro que qualquer pessoa que saiba ler e escrever possa ler. Porque às vezes as teses, as dissertações são terríveis e só servem para a pessoa que escreveu, né? Porque a gente tem um jeito de levar, de chegar na academia e botar a academia toda na cabeça da gente. Quando seria o contrário, levar a tua experiência. Foi você que fez seu projeto de mestrado e de doutorado. Então, na semana passada eu participei de uma banca, que a banca é uma coisa linda, era sobre o Olodum. E a mestranda dizia: nós temos que vestir o Olodum de letras. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso. É o contrário, você tem que encher a academia das letras do Olodum. Canta as letras do Olodum lá dentro, fala das cores do Olodum, das danças do Olodum, de como o nosso corpo se sente motivado a se mover na hora que toca o tambor. Isso tudo é vida e isso tudo é academia também. Então este livro conta a minha história de trabalhar com as crianças fora da sala de aula,
fora dos muros, fora das carteiras. Aqui tem, por exemplo, eu copiei tudo. Quando eu tinha contado uma história para as crianças, e perguntei quem é capaz de lembrar a história que eu contei, a história de Oxóssi. Porque uma coisa que é significativa é que eu trabalhei com as crianças as mitologias africanas, né? Então, eu trabalhei as mitologias africanas porque eu tinha uma proposta uma proposta de ensino-aprendizagem com essas crianças. Primeiro porque eu tinha aprendido a vivenciar esses mitos no terreiro. Por exemplo, esse mito de Oxóssi foi contado numa época que era a festa de Oxóssi, que era o orixá da Mãe Estela, então havia toda uma motivação. Eu tinha um cuidado, porque as crianças da escola são crianças do bairro. E entre elas tinha, inclusive, muitos evangélicos. E eu não tinha o direito de fazer qualquer coisa que não fosse bom para a religião dessas crianças. Então, o assunto, a questão, a proposta era mesmo fazer com que essas crianças olhassem a matemática de um jeito bacana. Então, eu perguntei, quem lembra da história? Aí o menino foi naquele dia. Que dia? Foi ontem. Quem lembra da história? Quem sabe contar? Alex, eu sei. Era uma vez um rei que todo dia nada, todo ano fazia uma festa e comia muito inhame. Era a festa do inhame. Aí veio um pássaro que todo mundo ficou com medo. Aí Priscila fala também. Foi sim, todo mundo ficou com medo e a festa parou. Alex, aí veio o caçador de 20 flechas. Não, veio o caçador das 40 flechas. Também veio da 40 flechas. O caçador, que tinha uma única flecha, atirou e espantou o pássaro. Enfim, eu precisava de trabalhar com as crianças. Depois eu vou mostrar lá na oficina, eu vou mostrar o vídeo onde as professoras, inclusive, falam dessa experiência. Então, o que é que acontece? Depois de dar aula, depois de passear com eles, depois de dar aula e de ouvir o que as crianças falavam, aí era que eu tinha que reduzir a uma proposta matemática. Mas, no princípio, tudo era um brinquedo, uma conversa espontânea. Esse trabalho com as professoras, como eu vou mostrar daqui a pouco lá dentro, com as professoras, e como repercutiu com as crianças no terreiro. Que na verdade a gente olha para as figuras do livro, fala do livro e esquece a existência do lugar. O lugar que a gente vive, a importância desse lugar, do chão. Hoje nós falamos muito porque no chão da escola. E não sei se a gente pensa realmente o que é que significa esse chão da escola. Esse lugar onde a gente pisa, né? Onde a gente pisa e se mantém firme, porque tem uma lei da gravidade, tem uma lei que atrai a gente para essa posição de ficar em pé. E isso tudo por conta da terra, dessa força que existe na terra. E dessa força que não só existe na terra para nos pôr em pé, mas também para nos alimentar, né? Para nos prover de tudo que a gente precisa, na verdade, que vem desse lugar, terra. Bom, a pele da cor da noite, eu já tinha passado desse momento de ensino-aprendizagem com as crianças. Na verdade, como eu comecei a dizer a vocês, eu não me perdi no sentido de mostrar para a criança, esse é o lugar, esse é o seu território. Por que território? Território, inclusive, é diferente de lugar, né? A territorialidade é o que dá também a identidade a gente. E as crianças precisavam, que às vezes a gente vive mergulhado na água
e não entende o que é água. É como a nossa cultura, nós devemos mergulhar na nossa cultura, que é a afro-brasileira, e desconhecemos, e às vezes somos capazes de dizer, não, eu não entendo nada disso. Quando a gente vive essa cultura o tempo todo, quando você olha a sua família, quando você olha a sua mãe, sua avó, o jeito como elas se cumprimentam, o jeito como elas curam a gente, eu falo sempre elas porque eu sou uma família de muitas mulheres. Meus pais morreram cedo e eu fui cuidar das minhas 5 irmãs, incluindo eu mesma. Então, é por isso que eu falo muito elas, mulheres, 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 mulheres. Mas vocês não estão ausentes da bobagem, né? Não tem nada a ver. Então, aqui eu estava olhando a Pele da Cor da Noite. Eu quero dizer a vocês que a coisa mais bonita desse livro é a capa. Sou eu mesmo de costa. Gostaram da modéstia? Então. Mas este livro eu escrevo sobre o pensamento africano recriado na diáspora. Que na verdade é isso mesmo. Às vezes a gente não entende, mas nós somos africanos de diáspora. Nós pensamos como, falamos como, temos uma relação maior com o continente africano do que nós sabemos, do que nós pensamos. Enfim, eu gosto muito desse livro porque consegui escrever ele também de um jeito que qualquer pessoa que saiba ler e escrever entende. Porque não adianta nós irmos para as academias, estudar, e quando a gente sai de lá, a gente fala e ninguém entende a gente. E corremos esse risco. Corremos o risco de citar centenas de autores e não prestar atenção à conversa até da nossa professora que está perto da gente a vida inteira. Não prestar atenção o que a nossa comunidade nos propõe a ser o tempo todo. Então, eu estou à disposição de vocês. Se querem saber algo mais. Esse eu tenho ele todo grifado. Porque aqui ela vai também ter relatos, né? De uma formação com professores e professoras, né, da escola. E as pessoas já passaram pela experiência e vão fazer todo um trabalho coletivo, né, para rediscutir o currículo, né, a partir dos referenciais de mitos e coisas das nossas culturas, né. Então é muito bonito porque tem os depoimentos da Maistela, tem também das professoras. Como ela não está aqui, não vou me deter, eu só queria dizer que ela tem muito aprofundamento sobre esse assunto. Então, deixo para vocês fazerem as perguntas, quem quiser fazer perguntas. Para vocês darem uma olhada do conteúdo, né? O outro a gente pode mostrar também, né? Mas eu não tenho, o meu não tenho do Ilha ainda não. Tu pode passar só para mostrar para as pessoas verem do que se trata o livro. Aqui, mas é o seguinte, quando eu pensei na escola, quando eu cheguei na escola, as professoras entravam na escola assim, que era para não ver a casa de Xangô, que era assim pertinho. E eu pensei, Deus meu, como é que eu vou fazer esse trabalho com essas professoras? Então tinha coisas assim incríveis, gente que dizia que lá embaixo tinha o Exu sentado, enfim, sentado mesmo, que era todo lambuzado, sei lá de quê. Um monte de histórias que tinha assim. E a primeira coisa que eu tive que fazer foi sair com essas professoras e dar um passeio no lugar. E elas foram olhando, que árvore bonita, olha essa casinha linda. Que casa é essa? Essa é a casa de Oxum. E mais adiante, mas essa casa é muito bonita, é a casa de Xangô. E aí eles encontraram as velhas, as mulheres velhas de lá, e eu apresentei.
Olha, aqui a professora e as velhas faziam. Oxo, abençoe, que maravilha, professora. Que vocês sejam bem abençoadas. E dava faziam aquela recepção, aquele abraço. E elas foram vendo que o que tinha na cabeça delas era ilusões, eram bobagens, eram histórias que... E fora esta questão desse imaginário terrível que elas tinham, eu ajudada por estudantes da escola de teatro que conversavam com essas professoras como se eles fossem pessoas da comunidade. Eles aprenderam gestos, palavras, e falavam com eles assim. Então isso foi também uma coisa divertida, né, e interessante, que ajudou muito as professoras da escola se sentirem professoras de um lugar normal. E que essa educação não é para crianças negras, não é para criança de candomblé. Esta educação que eu penso no projeto Irê Aió, uma epistemologia afro-brasileira, é um projeto para crianças brasileiras. Para crianças brasileiras. Né? Porque nós sabemos que o sujeito está aqui na Bahia, não, aqui é Fortaleza. Está aqui no Nordeste, aí se sente branco. Eu tenho agora uma sobrinha que está passando isso. Ela era branca aqui na Bahia. E agora ela está no Canadá fazendo um curso e lá ela é preta. E o trabalho que ela faz lá é um trabalho que jamais ela faria no Brasil. Ela fica arrumando as mercadorias e ajudando as pessoas a passar as mercadorias no caixa do supermercado. Jamais ela faria. Mas lá ela é uma latina, né? Então ela ela deveria ter sido educada com os princípios da cultura que é afro-brasileira. Que na realidade é muito bom que nós possamos nos compreender como africanos da diáspora. Porque os nossos hábitos são muito mais africanos do que portugueses, eu garanto. Com certeza. Eu posso. Aí lá na Suécia, a maior parte do ano faz frio, né? Então todo mundo anda muito rápido. E eu lembro que quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu estava vivendo na Europa antes, né? Antes de vir para cá. E principalmente na Suécia, que faz muito frio, todo mundo anda muito rápido. Então eu andava muito rápido, eu vivia suada, porque eu andava rápido. Começava a suar. E eu vivia suada e chegava em casa. Aí eu disse, mas por que você anda tão rápido? Sem contar que você não anda pela sombra. Você nem olha por onde você anda. Eu digo, é verdade, eu estou condicionada a andar rápido em qualquer situação. Mesmo com sol. Queimando. Até esperar, relaxar, respirar para andar, né? Eu não, parecia um soldado. Soldado apressado. Vocês não têm perguntas? Mamãe. Diga aí seu nome, por favor. Eu sou bandista, né? Também sou aluno da UFC, aluno da nossa querida professora. Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre Pele da Cor da Noite. O livro é mais uma autobiografia, o que é que relata, são as suas vivências. Por gentileza. Dizia que virou música com o bando de teatro Lodum. Você já deve ter ouvido falar, né? O bando de Lazinho ainda pertence lá em Salvador. A música é assim. É preciso ter coragem pra ter na pele a cor da noite. Então é isso. É que é preciso ter coragem pra ter na pele a cor da noite. É preciso ter coragem de ser preto. É preciso ter coragem de ser preto no Brasil. Mas quando você sai do Brasil, ainda é pior, é mais difícil ainda você ser preto, ou branco, ou quase branco. Né?
Então isso aí, esse livro, ele fala das minhas vivências e da minha cosmopercepção do mundo afro-brasileiro. Eu tenho 32 anos de iniciada no candomblé, e isto me fez, ou me faz, ou me obriga a olhar com outros olhos o que eu vejo. Porque nem sempre o que eu vejo é aquilo que todo mundo vê. Porque para mim tem uma outra interpretação. No candomblé as coisas não significam, as coisas são. Então você pode passar, uma das experiências interessantes que eu tinha logo quando eu cheguei, porque eu fui para lá como pesquisadora. Eu não fui para lá como uma pessoa que chegou lá para ser iniciada. E eu parava e olhava, é uma prática que eu tenho de parar e ficar olhando as coisas, olhando as pessoas, olhando o ambiente, olhando. E eu percebi que todo dia um senhor, que chamava Seu Júlio, ele saía da casa dele, passava em cada porta de orixá e colocava a mão no chão e colocava na cabeça. Eu era uma pesquisadora e eu pensava, meu Deus do céu, o que é que significa isso? Colocar a mão no chão e na cabeça. Mas depois eu percebi que quando ele terminava de passar em todas as casas, porque é um ambiente grandão, o terreiro Afonjá é muito grande. Talvez do tamanho disso aqui. E ele abraçava a árvore toda manhã. Mas era um abraço muito terno, um abraço muito carinhoso. Seu Júlio abraçava a árvore. E neste abraço de Seu Júlio, eu fiquei interessada o que é que ele pensa. Mas eu não podia perguntar a ele, até porque não é de bom tom se fazer certas perguntas às pessoas, né, na religião. Então, quando eu aprendi por mim mesmo, aí eu coloquei aqui. Sabe? Mas isso foi uma longa viagem. Por exemplo, aconteceu, e tem aqui histórias como a minha mãe Estela, foi convidada para fazer uma conferência lá em Salvador sobre fogo. Eu era muito nova ainda, mas ela tinha uma viagem, talvez.